Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Neste tempo juntos, eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns pontos da primeira epístola aos Tessalonicenses, referentes ao proceder da igreja diante da aproximação da vinda de Cristo. É interessante observar que nesta carta, todos os capítulos terminam com alguma citação da vinda de Cristo, a parousia, e como nós, como igreja, devemos estar preparados para esta hora. A epístola de 1 Tessalonicenses é considerada o primeiro documento do Novo Testamento e foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo, quando estava em Corinto, não muito tempo depois de Paulo, Silas e Timóteo terem passado por Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, inaugurando a pregação do Evangelho na Europa. Isto foi cerca de 18 anos após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Em Tessalônica, capital da Macedônia, que tinha cerca de 200 mil habitantes nessa época, Paulo pregou o Evangelho por 3 sábados seguidos e fez muitos discípulos para Cristo neste pequeno intervalo de tempo. Mas isso resultou em uma grande retaliação por parte dos judeus. Isto pode ser visto no capítulo 17 de Atos. Atos 17, então, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, seguindo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus a quem vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, alguns judeus, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, muitos dos gregos, que provavelmente estavam ali também junto com os judeus na sinagoga e eram prosélitos, estavam se convertendo ao judaísmo, esses se converteram a Cristo, muitos desses gregos. E muitas distintas mulheres. Creio que são mulheres que tinham uma certa posição na sociedade. Os judeus, porém, movidos de inveja, versículo 5, trazendo consigo alguns homens maus dentre os desocupados locais, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Olha, muito interessante, né? Ou seja, eles que já tinham evangelizado boa parte ali da Ásia, então quando eles atravessaram para a Europa, a fama deles já dos apóstolos, Paulo, antigamente com Barnabé e agora com Silas e com Timóteo, a fama desses apóstolos já tinha percorrido, já tinha chegado ali. Eles diziam assim: esses que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Maravilha, o evangelho se propagando. Mas note então que houve uma grande confusão por ciúme desses judeus, que viram muitos daqueles que estavam ali se ligando a eles, na verdade agora se unindo a Cristo. E olha agora a partir do versículo 7. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Isso não era verdadeiro, porque nunca eles estavam anunciando que Jesus veio agora para tomar o reinado de César. Jamais. O reino de Cristo é um outro reino, é um reino espiritual. Então, isto foi uma falsa acusação.
Versículo 8: Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. A primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita não muito tempo depois desta cena que nós temos visto aí, em Corinto, porque Paulo depois teve que sair dali, meio corrido, né, de Tessalônica, e ele passou por Bereia, foi para Atenas e depois foi para Corinto, onde ele então, depois de um certo tempo, né, ele escreveu essa carta. Então, quando que essa carta foi escrita? Logo após Timóteo ter trazido boas notícias do andamento da igreja em Tessalônica, pois fora enviado para lá por Paulo, para que verificasse como estavam os irmãos e para fortalecê-los. Podemos ver isto no capítulo 3. Então vamos iniciar o nosso estudo de 1 Tessalonicenses pelo capítulo 3. Depois a gente volta para o capítulo 1. Então, capítulo 3, de 1 a 7. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isto que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então aqui nós vemos assim, que Paulo, diante de todas essas provações, essas dificuldades, e eles certamente souberam que os irmãos lá em Tessalônica também estavam sendo perseguidos, ele ficou muito preocupado com aquela igreja recém-instituída, né? Porque ele nota que Paulo esteve ministrando a palavra por menos de um mês ali, por 3 sábados. Então, assim, diante daquela circunstância, Paulo ficou inquieto no seu coração, preocupado com o estado da igreja lá em Corinto, né? Então ele enviou Timóteo para que ele fizesse o seguinte, olha que coisa linda. Primeiro o seguinte, para que ele confirmasse os irmãos, tá? E os exortasse, que eles não ficassem inquietos com as tribulações. Então aqui nós temos algumas lições para nós, né, irmãos? Nós como crentes, nós precisamos ser confirmados, não é? Isso é uma coisa joia, que nós temos que saber direito. Então nós precisamos que irmãos venham e confirmem a nossa fé. Isso significa assim, eu vejo assim, muitas vezes, nós, devido às lutas, às dificuldades, nós podemos ficar um pouco desajustados. Então nós precisamos de irmãos que venham e nos confirmem, apertem os parafusos que estão soltos, estiquem aquelas cordas que estão frouxas, e que de tal forma nós nos posicionemos novamente em Cristo, né? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser confirmados na fé. Então este é um ponto que nós temos que sempre lembrar, que precisamos uns dos outros, para que sejamos confirmados na fé. E precisamos também ser exortados, porque ele diz assim, ó, para confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações. Irmão, tribulação faz parte da nossa vida como cristãos. Olha, o texto diz assim, nós somos designados para isso. Nós, quando nos convertemos a Cristo, nós podemos já nos preparar. Pedro dizia o seguinte, não estranhe a
a ardente prova que vem sobre vocês, como se isso fosse uma coisa estranha. É assim que diz Pedro. Realmente, tribulação não é estranho para nós. A tribulação faz parte da vida do cristão. E ainda eu digo mais, são essas tribulações que nos fazem crescer no Senhor. Porque com a tribulação nós o buscamos mais intensamente, né? Então, continuando aqui, diz assim que uma das preocupações de Paulo ao enviar Timóteo foi para que o tentador, para que o Satanás, diante dessas provas, não roubasse a fé daqueles irmãos, né? E então isto também nós temos que ter em conta. Sempre que nós estamos diante de dificuldades, uma das dificuldades que está junto ali é aquela obra de Satanás tentando roubar a nossa fé. Então, por isso que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, como nós vimos, né? Como nós já estudamos. Revestindo, diante dessa luta, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, o escudo da fé, para resistir aos dardos inflamados de Satanás. Continuando ali ainda então no capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isto fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Então aqui, aquelas boas notícias, né, da fé e do amor. Então aqui nós vemos já essas duas características daquela igreja que está preparada para a vinda de Cristo. É a vida da fé e a vida do amor. São duas marcas importantes. Nós ainda vamos falar mais a respeito disso. Agora sim, vamos voltar então para o capítulo 1 e iniciar o nosso estudo. O nosso estudo vai ser apenas de alguns versículos, né? Nós não vamos tratar de toda a carta versículo por versículo, alguns pontos. Mas vamos começar então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ver primeiro dos versos 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então aqui nós vemos algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, Paulo estava sempre orando por aqueles irmãos sem cessar. Ele via aquela necessidade, ele orava, intercedia por aqueles irmãos. E ele estava sempre recordando diante de Deus de 3 características daquela igreja, na qual ele estava se alegrando por elas. Em primeiro lugar, a operosidade da fé deles. Era uma fé operosa. Depois, a abnegação do amor deles. Era um amor abnegado, era um amor que se dava. E depois da firmeza da esperança. Havia uma esperança. Esperança em quê? No nosso Senhor Jesus Cristo, certamente na sua vinda, como nós vamos ver logo em seguida. Então aqui fala da fé, da esperança e o amor. Fé, esperança e amor, sempre Paulo está falando nessas 3 marcas de uma igreja viva, de uma igreja que está caminhando em relação à vontade de Deus. A fé, a esperança e o amor. Agora aqui fala de uma fé que opera, é uma fé que age. Irmãos, se nós temos fé, então isso
tem que ser visível através de atos. A fé, ela sempre opera de alguma forma, ela é sempre visível. Depois fala do amor. O amor sempre tem que ser abnegado. Amor é sempre uma doação. Quando nós nos doamos a nós mesmos. Desprendido. Né? Esse é o sentido. E a esperança é aquilo que nos dá firmeza, tanto na fé como no amor. A esperança é como se nós olhamos para frente. É o que nos faz caminhar no caminho da fé e no caminho do amor. Então, indo agora ainda no capítulo 1, vamos ver dos versos 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu me alegro muito porque essa experiência de vocês, ela repercutiu por toda a Macedônia e a Caia. A Caia é a Grécia. Então, aquela experiência dos irmãos de Tessalônica, né, de crer em Cristo, ela repercutiu, ou seja, ela soou em todos os lugares daquelas províncias, né? Então, esta é uma marca de uma igreja viva. É quando a experiência da nossa fé, ela é levada adiante, ela é reconhecida por outros, ela é manifesta a todos. Certamente aqueles irmãos começaram a propagar o Evangelho e dizer da experiência que eles estavam tendo. Eles estavam sendo testemunhas de Jesus. E o que eles testemunhavam? Está ali no versículo de número 9, né? O que eles proclamavam? Que eles deixaram os ídolos. E eles se converteram a Deus. Eles abandonaram aquela vida que desagradava a Deus, da idolatria. E eles se converteram a Deus vivo e verdadeiro. E ainda mais, eles diziam: e nós estamos aguardando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. É Jesus que vai nos livrar da ira vindoura, da ira futura. Então, aqueles irmãos, eles proclamavam da sua experiência de conversão, testemunhavam da sua experiência de conversão. E eles aguardavam dos céus a vinda do Senhor Jesus. Então, aqui nessa cena, nós vamos ver a fé, a esperança e o amor, não é? Por quê? Porque eles, deixando os ídolos, foi uma atitude de fé. Mas eles estavam servindo ao Deus vivo e verdadeiro. É uma experiência do amor. E eles estavam aguardando dos céus ao seu Filho. É a experiência da viva esperança. Amém? Então vamos ao capítulo 2. Nesse capítulo, Paulo faz uma exposição do seu ministério apostólico em Tessalônica. Vejamos a partir do capítulo 10, por ter maior implicação para a vida da igreja. Então, 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 14. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não só como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos conterrâneos as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, aqui nesse texto, irmãos, nós vemos assim a atitude de Paulo, que naquelas 3 semanas, é incrível, né? Durante aqueles 3 sábados, Paulo já tinha um carinho por eles, como de um pai aos seus filhos. E ele, então, naquele tempo, naquele curto período de tempo, quanta coisa linda que Paulo fez. Mas aqui ele diz que Paulo exortou, consolou e admoestou para que todos eles vivessem do modo digno de Deus. É Deus que nos chama para o seu reino e glória. Então esta aqui é uma marca de uma igreja viva. É aquela que vive de um modo digno. Cada um dos irmãos vive de modo digno, porque ele entende o seu chamado para viver no seu reino, um reino glorioso. E olha só a atitude daqueles irmãos diante dessa palavra de Paulo. Eles receberam aquela palavra não como palavra de homem, mas eles receberam aquela palavra como palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Então, este deve ser o nosso coração. Se nós queremos viver de uma maneira digna do nosso chamado para o reino de Deus, para o seu reino glorioso, né? Nós precisamos estar atentos à voz daqueles que nos ministram a palavra. E entender que não são os homens que estão trabalhando, mas Deus é que está trabalhando na vida dos seus obreiros. Isto, irmãos, é uma coisa assim que faz muita diferença da nossa vida. Quando nós entendemos que a palavra que nos é pregada é a palavra de Deus. Então, ainda no capítulo 2, nos últimos 2 versículos, está assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então aqui nós vemos assim que Paulo dizia aos Tessalonicenses, né? A quem ele conduziu a Cristo, a quem ele tornou discípulos de Cristo. Ó, vocês são a minha alegria. Quando o Senhor voltar, vocês vão ser a minha alegria, porque vocês são aqueles que permaneceram, creram, né? Vocês testemunharam uma vida de fé, de amor, de esperança. Vocês são a minha coroa diante do Senhor em sua vinda. Vocês são a minha coroa, a minha recompensa. Não é, irmãos? Olha, esse eu acho que tem que ser uma motivação para nós, porque nós precisamos também ter essa experiência de Paulo, né? Irmãos a quem nós ajudamos, conduzimos a Cristo, pregamos o Evangelho, né? A quem nós demos a nossa vida. Dizer assim: olha, Senhor Jesus, estes daqui são a minha coroa quando ele voltar, não é? Né, irmãos? Que esta seja também a nossa experiência. Então vamos agora ao capítulo 3. Neste capítulo já vimos o trecho em que Paulo se refere ao envio de Timóteo a Tessalônica para que pudesse trazer notícias do estado da igreja. Vejamos agora apenas os 3 últimos versículos. 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós.
E o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, nesse versículo 11, né, Paulo manifesta o desejo de ir até ele, ir até os Tessalonicenses. Então ele diz o seguinte: olha, que o nosso Deus nos dirija, nos conduza até vós, abra caminho para eu poder estar novamente até vocês. Né? Mas o que Paulo orava era o seguinte: que o Senhor faça crescer e aumentar o amor de uns para com os outros e para com todos. Então Paulo orava para que o amor abundasse. Olha, irmãos, que experiência linda para nós. Certamente nós, como que igreja em Joinville, né, há um clamor de Deus para que o amor de uns para com os outros abunde mais e mais. Sabe por quê? Porque olha ali no versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Então, irmãos, é o amor abundante de uns para com os outros que vai nos confirmar em santidade diante de Deus. E diz assim, isento de culpa depois. Na verdade, em algumas traduções, acho que está melhor isso, tá? Irrepreensíveis. Sabe o que nos vai nos tornar irrepreensíveis? Se nós amamos verdadeiramente. Então, que o Senhor, em sua vinda, irmãos, encontre em nós um coração amoroso, especialmente para com Ele, né? Para com o Senhor Jesus, acima de tudo, mas também que encontre um coração amoroso nosso, de uns para com os outros e para com todos, porque isto nos torna irrepreensíveis, sem culpa nenhuma, diante da sua vida. Amém, queridos irmãos? Vamos então ao capítulo 4, começando do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então aqui, irmãos, é uma coisa bem sugestiva para aquela igreja de Tessalônica, essas instruções. Por quê? Porque no mundo grego havia muita fornicação, muito sexo ilícito, muito sexo cultual, sexo ligado à idolatria. Então, quando eles participavam daquelas experiências religiosas, haviam as prostitutas cultuais. Então, havia uma grande degradação moral naquela sociedade e um grande problema daquela sociedade grega. Mas, irmãos, não é diferente da nossa sociedade atual. Porque hoje também nós, essa sociedade ocidental, está vivendo uma grande depravação moral. Então essa palavra aqui também é para nós. Porque aqui diz assim no verso 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que significa fornicação? Todo sexo ilícito, todo sexo fora da vontade de Deus, toda atividade sexual depravada. Versículo 4. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, no original está o próprio vaso, mas significa o próprio corpo. Cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Sabe, irmãos, quando nós
praticamos sexo ilícito, nós desonramos o nosso corpo. O nosso corpo, né, como dizem em 1 Coríntios, foi feito para o Senhor. É dele agora. Quando nós nos convertemos agora para o Senhor. O nosso corpo agora é dele. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Versículo 5. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, irmãos, o que é lascívia? Não com desejo de lascívia. Lascívia é esse desejo sexual ilícito, né? Isso agora não é mais para nós. Isso é para os gentios que não conhecem a Deus. Mas nós não somos mais gentios que não conhecem a Deus. Nós agora somos do povo de Deus. Nós agora vivemos para Ele. Nós agora temos que honrar o nosso corpo, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. Diz assim que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão. Eu vou dar uma outra tradução para os irmãos entenderem melhor. E que nesta matéria ninguém abuse, nem se aproveite do seu irmão. Porque às vezes nós podemos abusar, até usando assim, aproximação religiosa, né? E isso é um perigo. Nós mesmo que somos líderes, pastores, temos que ter muito cuidado, porque nós podemos abusar e se aproveitar de irmãos, até no sentido religioso. Nós não devemos jamais, um homem sem a sua esposa deve se aproximar de uma irmã para orar, não é? Para orar, para cuidar, para apacentar, jamais, irmãos. Porque nós, nessa matéria, nós temos que ter muito cuidadosos. Porque ninguém abuse nem se aproveite do seu irmão. Porque, olha, Deus é vingador de todas essas coisas. Então, que o Senhor nos livre dessas questões de fornicação. Esse desejo de lascívia. Hoje em dia nós temos muita tentação através da internet, através de TV, filmes. Aliás, hoje quase não dá para ver filme nenhum. Porque, olha, é uma perversão, né? É uma perversão. Hoje nós temos que ter tanto cuidado nessa área. E temos que ser exortados, assim como Paulo exortou aos Tessalonicenses. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Separação dessas coisas. Separação para Ele. Nós agora somos dele, somos santos. Santos significa separados para Ele, para a sua obra e para a sua vontade. Versículo 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Se nós descuidarmos dessas coisas, rejeitarmos e praticarmos, entrarmos nesse caminho de permissividade sexual, nós estamos rejeitando a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo, né? Então o Senhor nos dá o seu Espírito Santo para que nós vivamos de uma maneira santa. Amém, queridos? Então agora dos versículos 9 a 12 há um outro assunto. Ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Nós já falamos sobre esse assunto, né? Desse amor, intenso amor de uns para com os outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais,
E procureis viver quietos, cuidar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e não venhais a precisar de coisa alguma. Então ele diz assim, olha, quanto ao amor fraternal, eu sei, vocês já estão praticando, mas irmão, vamos progredir nisto. Irmão, nessa questão do amor fraternal, nisto nós podemos abusar, nós podemos ser exagerados, nós podemos ir além da conta. Esta é uma área, irmãos, que nós não podemos ter limites. Nós temos que amar verdadeiramente uns aos outros. Agora, há um cuidado que nós temos que ter, né? E isso agora nós podemos, diante desse amor fraternal, abusar dos irmãos. Abusar e se aproveitar da bondade dos irmãos. E diz, não, cada um de nós tem que ser responsável pela nossa vida. Nós não podemos agora nos encostar para receber benesses e viver à custa dos outros. Não, nós temos que ter os nossos próprios negócios e trabalhar com as nossas próprias mãos para que nós não venhamos a ficar dependendo dos outros. Mas pelo contrário, né, que nós podemos estar ajudando aos outros e ajudando aos nossos irmãos. Então, nessa questão do amor, nós temos que ser cuidadosos para não sermos abusivos com os irmãos a quem nós amamos. E para finalizar esse capítulo, né, dos versículos 13 a 18, agora nós vamos ver que isso tem tudo a ver com um ensino claro que Paulo quer dar em relação à segunda vinda de Cristo. Porque diante daquelas perseguições que os tessalonicenses estavam sofrendo, alguns deles devem ter morrido, devem ter partido. Então eles estavam confusos. E esses que partiram, como que vão ficar agora na vinda do Senhor? Será que eles não vão receber aquela bênção da vinda de Cristo, da transformação dos corpos? Como é que seria isso? Então eles estavam confusos. Então Paulo traz um esclarecimento maravilhoso aqui. Então, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui é uma maneira eufemística de dizer os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que dormiram, né, quando o Senhor vier, Ele vai trazer em sua companhia. Né? Irmãos, quando nós morremos, o nosso corpo vai para a sepultura. Mas a nossa alma e o nosso espírito vão para Deus. Vão para Deus, não se enganem, né? Muitos não sabem o que vai acontecer com a nossa alma e o nosso espírito. Aqui está falando de dormir, mas é dormir sobre o ponto de vista humano. Mas sobre o ponto de vista celestial, nós já vamos estar com Cristo. Paulo dizia, para mim é muito melhor morrer e estar com Cristo. Nós vamos estar, a nossa alma vai estar com Ele, mas ainda não vamos ter a plenitude da nossa experiência que o Senhor vai nos dar. Porque o Senhor quer nos dar corpos novos. Uma ressurreição completa do nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Então, quando o Senhor vier, Ele vai, as nossas almas já vão estar com eles, e nós vamos vir em sua companhia, não é? É isso que o texto está querendo dizer aqui. Então, diz assim, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, versículo 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado,
a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai haver uma ressuscitação dos corpos. E claro, esses corpos se juntarão às almas que estão vindo com Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Então, irmãos, todos nós vamos ser arrebatados, com corpos transformados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqueles irmãos, eles não precisavam ficar preocupados com os que morreram. Porque os que morrem em Cristo, irmãos, os que morrem em Cristo, eles vão ter um privilégio de estar primeiro com o Senhor, de subir antes, de estar presente com o Senhor. Na verdade, aquelas almas já vão estar com o Senhor nos céus. Mas em relação à ressurreição dos corpos, eles vão ter a preferência de serem os primeiros. Então isto é um consolo para nós, Os que morrem, na verdade, não têm prejuízo, têm um lucro. É por isso que Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa linda, irmãos. Esse texto diz assim, algumas coisas importantes. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta. Um grande brado. Algumas traduções dizem assim, com alarido. Em algumas traduções também diz assim, dada a sua palavra de ordem. Então há um brado do Senhor, há uma voz do Senhor, chamando para a ressurreição. Irmãos, que momento precioso que nós vamos experimentar. Em João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos transformados. Em Mateus 24, 30 e 31 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia, irmãos. Vejamos agora o capítulo 5, primeiramente dos versículos 1 a 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, aqui existem lições para nós,
que estamos esperando a volta do Senhor. Este texto diz que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, mas isso não é para nós, porque esse texto é para aqueles que não estiverem aguardando o Senhor com perseverança de fé no seu coração. Porque ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. Aquela que está grávida não tem jeito, ela vai dar à luz. Da mesma forma, irmãos, o Senhor virá, mas ele virá como um ladrão, trazendo repentina destruição para aqueles que não aguardam o Senhor. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, diz o versículo 4. Nós não vamos estar em trevas. Este dia não vai nos apanhar de surpresa, como um ladrão. Porque olha o versículo 5, nós somos filhos da luz e filhos do dia, e nós não andamos na noite, nem nas trevas. Andar na noite e nas trevas significa andar fora da vontade de Deus. Andar de uma maneira displicente, sem considerar a vinda do Senhor. Então, pelo contrário, esse texto diz assim: irmãos, não durmamos como os demais. Irmãos, não vamos ficar assim desapercebidos. Pelo contrário, vamos vigiar. Vigiar significa estar atento, estar alertas. Estar com o nosso coração preparados, cheios de fé, cheios de amor e cheios da esperança. E o texto ainda diz: e sejamos sóbrios. Porque quem não está sóbrio? Quem não está sóbrio é aquele que está como bêbado, está entorpecido, está tão iludido, tão absorvido com as coisas deste mundo e com os seus próprios interesses, que não estão considerando que o Senhor está vindo, que a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, irmãos! Vamos estar atentos então. Vamos estar com o nosso coração despertado, com a nossa vida despertada, para que esse dia não nos apanhe de surpresa, como um ladrão. Então vamos concluir agora o nosso estudo desse capítulo 5, olhando para os versículos finais, de 12 a 23. Esses versículos são maravilhosos, porque eles nos trazem uma série de aplicações práticas, sempre tendo em vista a vinda do Senhor. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e vivei em paz uns com os outros. Irmãos, que versículos preciosos! Nós que estamos agora na iminência da volta do Senhor, temos que prestar atenção nisto e temos que acatar com apreço, com consideração, com a máxima consideração, os irmãos que nos ajudam na caminhada, que trabalham entre nós e que nos presidem no Senhor, e aqueles que nos admoestam. Irmãos, vamos ouvir a palavra desses irmãos como a palavra de Deus. Isso é tão importante nesses tempos finais, irmãos, porque só assim nós vamos viver em paz com o nosso coração. Eu vejo alguns irmãos que têm uma certa rebeldia e uma certa resistência a toda a liderança, que não consideram com todo o coração, os que trabalham no nosso meio, os que nos presidem. E eu vejo assim o coração deles muito pesado, angustiado. Irmãos, se nós queremos viver em paz, vamos nos sujeitar, vamos caminhar juntos. Esta é uma exortação importantíssima para o nosso tempo. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Que exortações tremendas, irmãos. Nós temos que admoestar os insubmissos, todos nós. Se você vê um irmão que está insujeito, insubmisso, ele precisa ser ajudado, ele precisa ser admoestado, exortado.
Irmãos, consoleis os desanimados. Nós vamos sempre ter irmãos desanimados, mas nós vamos entrar juntos no reino celestial. Então vamos animar aqueles irmãos que estão desanimados, trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fé. Nós temos que confirmar os irmãos na fé. Tão importante isso, irmãos. Nós temos que amparar aqueles que estão fracos. Às vezes o irmão precisa de uma ajuda. Precisa ali de um ombro amigo, precisa de uma palavra de ânimo. Então vamos amparar os fracos. E vamos ser, irmãos, longânimo para com todos, ter paciência uns com os outros. Às vezes nós somos muito apressados, né? Nós queremos ver a obra pronta já na vida das pessoas e muitos irmãos vão devagar e nós temos que ter longa paciência para com todos. Versículo 5. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Irmão, que a nossa vida não seja assim uma vida vingativa. Se nos fizerem mal, irmãos, vamos retribuir com bem. Não é? Como o Senhor Jesus tem nos ensinado. Sempre assim. Vamos retribuir o mal com o bem. O versículo 16, regozijai-vos sempre. Irmão, se nós estamos esperando o nosso Senhor, nós temos que ter uma vida de regozijo, de alegria. Alegria, irmãos, é marca de uma vida que está aguardando o Senhor com esperança, não é? Ora, se o Senhor vem, se Ele vai nos trazer completa vitória, nós temos que estar com o nosso coração alegre. Orai sem cessar, verso 17. Oração é marca, né, irmãos, da nossa vida. Sermos irmãos de oração, que estamos ter comunhão com o Senhor, de estar colocando diante dele as nossas necessidades, estarmos louvando e bendizendo pela sua graça na nossa vida. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha só que versículo maravilhoso. Diz assim que a vontade de Deus, nós já sabemos que é santificação, mas aqui tem uma outra vontade clara de Deus, é que nós estejamos dando graças a Ele em tudo. Isto, irmãos, é reconhecê-lo como Senhor, como aquele que está na frente, nos conduzindo e sendo a cabeça da nossa vida. Verso 19, não apagueis o Espírito. O Espírito pode ser apagado. Pode ser apagado se nós voltarmos as costas para o Senhor. Se nós não estivermos com os nossos olhos fixos em Cristo, nós podemos ter o nosso espírito apagado. O Senhor tem nos dado o seu Espírito, para que Ele seja a fonte da nossa vida e seja a nossa inspiração. Verso 20, não desprezeis as profecias. Não é, irmãos? Isso aqui está relacionado com não apagueis o Espírito. Não é? Porque a voz do Espírito Santo e a palavra profética, elas caminham juntas. Então vamos estar atentos à palavra profética, né? Aquela administração que os irmãos trazem, a palavra de Deus. Não vamos desprezar, irmãos, a palavra de Deus. E vamos estar atentos a toda a palavra profética. Verso 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Aqui não é para nós julgarmos as pessoas. Não é para nós estarmos julgando as pessoas. As pessoas, o Senhor não quer que nós nos julguemos uns aos outros. Nós temos que julgar as situações, as coisas, os fatos. Então, irmãos, tudo que vem na nossa vida nós vamos julgar, dizendo, não, isso não é da vontade do Senhor. Isso o Senhor não quer para mim. Né? Isto sim, isto aqui agrada ao Senhor. Então nós temos que estar julgando segundo a reta justiça, como diz a palavra. Verso 2, abstende-vos de toda forma de mal. De toda forma, de toda aparência. Não só do mal, mas da aparência do mal. Então, se algo tem uma aparência do mal, irmãos, vamos evitar. A nossa vida tem que ser uma testemunha de Cristo. Não uma vida que aparenta alguma coisa maligna, alguma coisa ruim, alguma coisa má. Se, por exemplo, como é que um homem casado vai dar carona para uma moça assim, sem estar com a esposa por perto,
de uma maneira displicente. Não, irmãos, vamos ter cuidado. Por quê? Para evitar toda aparência de mal. Não é? E porque o Senhor nos quer santos. Testemunho vibrante. Olha o versículo 23 para terminar. Não é? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todas as coisas. E o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros. Íntegro significa inteiro, inteiro para o Senhor. Sejam conservados inteiros e irrepreensíveis, sem repreensão, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, toda a nossa vida tem que considerar a vinda de Cristo. E nós nos apresentarmos diante dele, santos e irrepreensíveis. Amados, nós estamos terminando por aqui. Mas eu sugiro que para o encontro agora nas casas, todos os irmãos estejam lendo toda esta epístola de 1 a Tessalonicenses. São apenas 5 capítulos. E que nós estejamos, então, diante dos irmãos, compartilhando com o nosso coração cheio de fé, cheio de amor e cheio de esperança. Amém.